No dia em que enterrei meu marido, senti que mais do que apenas seu corpo estava partindo comigo. Não era só o peso esmagador da dor que me sufocava, mas um pavor gelado no peito, uma suspeita circulando entre as flores e os sussurros suaves, porque, enquanto todos choravam, vi algo que transformou meu sangue em gelo. Minha nora, Vanessa, se inclinou sobre o caixão e, fingindo acariciar a lapela do terno de Elias, discretamente deslizou um pequeno objeto no bolso interno. Sua mão tremeu por apenas 1 segundo. Ninguém mais notou. Eu notei. Por um instante, duvidei dos meus próprios olhos. Pensei que a dor estava me pregando peças, que talvez fosse apenas um lenço ou uma medalha. Mas não. O olhar no rosto de Vanessa era deliberado demais, frio demais. E a maneira como ela olhou para o meu filho Marcos depois foi de alguém que havia completado uma missão. Fiquei paralisada. O padre continuou o serviço. O incenso subia em espirais pálidas, e as palavras sobre descanso eterno soavam vazias. Tudo em que conseguia pensar era naquele movimento breve e secreto, naquela mão escondendo algo no corpo do homem com o quem dividi 40 anos da minha vida. Quando a cerimônia terminou e todos se dirigiram ao salão adjacente para café e condolências, fiquei para trás, sozinha, diante do caixão. O silêncio era tão profundo que conseguia ouvir o ranger da madeira. O cheiro da cera derretendo me deixou tonta. Então, bem um passo à frente, meu coração batendo tão forte que temi que alguém pudesse ouvi-lo. Inclinei-me sobre Elias. Ele estava tão quieto, tão impecável em seu terno azul marinho. Seu rosto parecia de um homem em paz, mas eu sabia, como só uma esposa sabe, que sua quietude não era serenidade. Era um mistério. Deslizei minha mão trêmula no bolso do paletó. Meus dedos tocaram algo duro, retangular. Tirei-o cuidadosamente. Era um envelope branco, precisamente dobrado, e nele, escrito à mão, estava meu nome: Celeste. O mundo pareceu parar. Minha respiração falhou. Guardei-o na bolsa, verificando ao redor para ter certeza de que ninguém me viu, e fingi ajustar meu lenço preto. Alguns minutos depois, fecharam o caixão, e com aquele baque surdo do martelo na tampa, soube que o verdadeiro enterro estava apenas começando. No trajeto de volta para casa, a rodovia parecia interminável. O carro se movia através da névoa da tarde, e cada pensamento era uma batida de tambor na minha cabeça. O que Elias quis dizer com aquele envelope? E por que Vanessa, minha nora, foi quem o colocou lá? Era uma mensagem dele ou uma armadilha dela? Não queria abri-lo ainda. Apertei-o contra o peito como se contivesse a voz de um homem morto. Quando cheguei, coloquei minha bolsa na mesa da sala de jantar. As luzes estavam apagadas, a casa silenciosa. Tudo cheirava a flores murchas e vazio. Sentei na cadeira onde Elias costumava ler o jornal e só então abri o envelope. Dentro havia uma folha de papel dobrada em 3 e uma pequena chave de metal escuro. A carta era curta, escrita na caligrafia firme do meu marido. Celeste, se você está lendo isto, significa que eu não consegui fazer pessoalmente. O que você acreditava ser seu nunca foi. Não confie em ninguém. Às vezes, o amor mais próximo é o que fere mais profundamente. Não dormi naquela noite. Cada sombra na casa parecia diferente. Cada canto carregava um peso que não tinha antes. O vento batia contra as janelas e as lembranças se infiltravam com ele. O riso de Elias, seu cheiro de tabaco, suas promessas juvenis. Eu o havia amado com cada parte de mim e ainda assim agora duvidava de tudo. Quando o relógio bateu 3 da manhã, levantei. Não suportava mais a incerteza. Peguei a chave, coloquei-a na mesa e a observei sobre a luz da lâmpada. Era velha, com o número 47 gravado na lateral.
Parecia uma chave de cofre. E então me lembrei. Semanas antes de morrer, Elias havia dito algo estranho. Se algo acontecer comigo, não procure respostas em casa. Na época pensei que estava delirando com febre, mas agora essas palavras me perfuravam como uma faca. Ele sabia de algo, e Vanessa também. Na manhã seguinte, meu filho Marcos me ligou. Mãe, como você está se sentindo? Bem, filho. O melhor possível nas circunstâncias. Vanessa e eu vamos passar aí mais tarde. Queremos conversar com você. Seu tom era gentil, mas havia uma inquietação na voz que não consegui definir. Claro, respondi. Vou esperá-los. Desliguei e minhas mãos se fecharam ao redor da chave. Senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Pela primeira vez desde que tudo começou, não me senti como uma vítima. Senti-me alerta. E embora ainda não soubesse o que aquela chave escondia, sabia que não estava pronta para compartilhá-la com ninguém. Porque às vezes, quando você vasculha o passado, o que encontra pode ser mais aterrorizante que o próprio silêncio. E eu estava prestes a abrir uma porta que mudaria a história da minha família para sempre. A luz da manhã entrou pela janela cinzenta, como se o céu também duvidasse do que deveria iluminar. Naquela manhã, o silêncio na casa tinha um novo peso. O espaço vazio ao lado da cama, a lacuna no armário onde seu casaco costumava ficar pendurado, o perfume de colônia ainda persistindo no ar. Tudo era um lembrete cruel de que Elias se foi. E ainda assim sentia sua presença em toda parte, no relógio que marcava seu ritmo de vida, nos livros que ele havia sublinhado, nas xícaras de café que ainda guardavam sua marca. Mas, acima de tudo, sentia sua ausência envolvida em perguntas. Aquela chave, aquela carta, aquela frase escrita de próprio punho. O que você acreditava ser seu nunca foi. Sentei na mesa da sala de jantar onde a luz matinal caía diretamente sobre o papel. Li novamente. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior. O metal frio da chave queimava entre meus dedos. O número 47 gravado girava na minha cabeça como um enigma impossível. No meio da manhã, Marcos e Vanessa chegaram. O som da campainha me assustou. Apenas 2 dias haviam passado desde o enterro, mas a visita deles não me trouxe conforto, trouxe ansiedade. Vanessa foi a primeira a entrar. Usava um vestido preto, justo, cabelo precisamente preso, rosto sereno. Sereno demais. Beijou minha bochecha com um gesto rápido, quase formal. Como você está se sentindo, Celeste? Perguntou com voz suave. Cansada, mas calma. Marcos me abraçou sem dizer nada. Senti-o tenso, músculos rígidos, olhar evitando o meu. Só queríamos ver como você estava, acrescentou Vanessa. Elias amava muito você. Suas palavras estavam corretas, mas vazias, e seus olhos, ao dizê-las, não mostravam tristeza, mas algo mais difícil de nomear: cautela. Sentamos na sala de estar. O relógio fazia tic-tac insistentemente. Marcos pegou minha mão. Mãe, queria falar com você sobre o testamento. O testamento? Perguntei, fingindo surpresa. Sim, papai deixou algumas coisas em seu nome, mas... Ele olhou de soslaio para Vanessa. Há certos procedimentos que precisamos revisar. Procedimentos? Repeti, saboreando a palavra como se fosse veneno. Vanessa interveio, sorrindo com aquela cortesia que dói mais que um tapa. Não queremos que você se preocupe com nada, só queremos ajudá-la a organizar a documentação. Agradeço isso, disse, fingindo gratidão. Elias sempre foi muito organizado. Tenho certeza de que está tudo em ordem. Vi ela me encarar por um instante como se tentasse ler minha mente. Então entendi o que estava acontecendo. Ela sabia que eu sabia algo e esse jogo silencioso entre nós havia começado.
Quando eles foram embora, fechei a porta e encostei a testa na madeira. Meu coração batia como se tentasse me avisar que algo estava por vir. Subi para o quarto e abri a gaveta onde havia guardado a carta. Peguei a chave e a olhei novamente. O número 47 não era da casa, nem de nenhuma caixa de Elias em casa, mas havia um banco, o mesmo onde ele trabalhou por anos, que tinha cofres numerados dessa forma. Decidi ir no dia seguinte. Senti-me nervosa, mas também estranhamente viva. Depois de dias de luto e silêncio, finalmente tinha um propósito. Na manhã seguinte, vesti um casaco cinza, prendi o cabelo e peguei o ônibus da cidade. A viagem foi longa e barulhenta. Olhei pela janela as ruas que pareciam diferentes, como se o mundo tivesse se distanciado um pouco de mim desde que Elias partiu. Quando cheguei ao banco, o segurança na entrada me reconheceu imediatamente. "Bom dia, senhora Teixeira. Sinto muito pelo senhor Teixeira", disse respeitosamente. "Obrigada, filho. Preciso me informar sobre um cofre." Fui ao balcão. A funcionária verificou os registros. "Você tem a chave e o documento de autorização?" Tirei a chave da bolsa. A mulher pegou-a, olhou-a e ergueu uma sobrancelha. "Cofre número 47, em nome de Elias Teixeira." Pediu minha identidade e, depois de alguns minutos, me levou a uma sala privada. Meu coração batia forte no peito. Cada passo por aquele corredor acarpetado parecia um eco da minha própria respiração. A porta do cofre abriu com um som metálico e a funcionária me deixou sozinha. Inseri a chave na fechadura. Girou suavemente, como se estivesse esperando apenas pela minha mão. A caixa deslizou para fora. Era pequena, discreta. Dentro havia uma pasta marrom, um envelope lacrado e uma fotografia em preto e branco. Peguei a foto primeiro. Elias estava nela, mais jovem, braço ao redor de uma mulher que não era eu. Ela tinha olhos grandes, sorriso sereno e um olhar familiar que me desorientou. Não sabia quem era, mas algo sobre o seu rosto me era dolorosamente conhecido. Abri o envelope. Dentro havia um testamento diferente do que Marcos me mostrou no dia anterior. O documento estava datado de 1 mês antes de sua morte. Li cada linha lentamente e minha respiração encurtou a cada palavra. Eu, Elias Teixeira, deixo Serena Alves como beneficiária principal dos meus bens. Serena Alves. Esse nome não existia na nossa família ou na nossa história, ou assim pensei. Na parte inferior, a assinatura era autêntica, sem rasuras, sem dúvida. Elias havia feito isso voluntariamente. Senti uma mistura de raiva e confusão. Quem era essa mulher? Uma amante? Uma parente perdida há muito tempo? Uma sócia comercial? E, acima de tudo, por que Vanessa colocou a chave no caixão? Saí do banco com pernas trêmulas, coloquei os papéis na bolsa e caminhei sem rumo pelas ruas. A cidade seguia seus afazeres, indiferente à minha tempestade. O barulho dos carros, as vozes das pessoas, o vento nas árvores, tudo parecia distante. Chegando em casa, tranquei a porta e afundei no sofá. Olhei a foto novamente. Aquela mulher, aquele sorriso, aquele olhar familiar, e então o vi. No fundo da foto, quase imperceptível, estava uma menina de cerca de 3 anos, com olhos claros e cabelo exatamente como o de Vanessa. Um suspiro sufocado escapou de mim. A foto escorregou das minhas mãos e caiu no chão, porque pela primeira vez na minha vida tive medo da minha própria família. Dormi com a fotografia debaixo do travesseiro como se temesse que desaparecesse enquanto fechasse os olhos. E ainda assim não consegui dormir. A imagem daquela mulher desconhecida, Serena Alves, e a menina de olhos claros me perseguiam a cada piscar. Havia algo no olhar dela,
na maneira como Elias segurava o ombro, que não parecia o gesto de um homem com uma amante. Era um gesto mais terno, mais íntimo, mais culpado. A madrugada chegou sem aviso. Levantei antes do despertador tocar, fiz café e sentei na mesa onde a carta ainda estava. O vapor do café subia lentamente, como se o ar também soubesse que este dia mudaria algo em mim. Espalhei os documentos na toalha da mesa, o testamento, a foto, a carta. A assinatura de Elias era real e a data inegável, 1 mês antes de sua morte. Se ele havia deixado tudo para aquela mulher, por que nunca me contou? E por que minha nora, Vanessa, tinha a chave daquela caixa? Decidi ir ao escritório do advogado de Elias, Dr. Lawson. Eu o conhecia há anos. Foi ele quem nos ajudou a comprar a casa e formalizou o testamento original, aquele onde tudo pertencia a mim e Marcos. Quando cheguei, o advogado me cumprimentou com uma cortesia carregada de desconforto. Senhora Teixeira, minhas condolências novamente. Elias era um grande homem. Era, respondi com um fio de voz. Preciso falar com o senhor sobre o testamento dele. Claro, tenho uma cópia aqui. Abriu um arquivo e tirou uma pasta verde. Diz aqui que os bens dele passariam para você e seu filho em partes iguais. E quanto a este? Perguntei, colocando o documento que tirei do banco sobre sua mesa. O homem ajustou os óculos e leu em silêncio. Seu rosto mudou. Nunca vi isto antes. Reconhece a assinatura? Sim, disse depois de alguns segundos. É do seu marido, sem dúvida. Mas este documento nunca foi registrado aqui. Soube naquele instante que alguém estava puxando os cordões. Elias havia feito este testamento em segredo e alguém mais, provavelmente Vanessa, queria ter certeza de que eu nunca o encontraria. Dr. Lawson, o senhor conhecia uma mulher chamada Serena Alves? Perguntei. O homem hesitou. O nome me soa familiar, mas não sei de onde. Talvez do passado do seu marido. Pode ser. Elias tinha muitos contatos, embora esse nome... Franziu a testa. Espere, vou verificar. Verificou um arquivo antigo, um com poeira e etiquetas amareladas. Tirou uma pasta. Aqui está. Há mais de 30 anos, Elias assinou um acordo de pensão alimentícia em nome de Serena Alves. Um frio percorreu minhas mãos. Pensão alimentícia? Para quem? Para uma menor, a filha dessa mulher. O silêncio ficou denso. Meu coração começou a bater ferozmente. Uma filha? Perguntei, mal respirando. Sim, mas o nome da menina está riscado. Parece que foi intencionalmente apagado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não acreditava no que estava ouvindo. Meu marido, o homem que dormiu ao meu lado por 40 anos, teve uma filha com outra mulher e me escondeu isso a vida toda. Saí do escritório cambaleando, como se cada passo pesasse uma década. A rua parecia mais barulhenta do que nunca, cheia de vozes que me cortavam. Caminhei sem rumo até acabar na frente do cemitério. O portão estava aberto. Entrei. O ar cheirava a terra e flores murchas. Parei diante do túmulo de Elias. O mármore ainda estava limpo, as coroas secando ao sol. Apoiei minha mão na lápide. Por que, Elias? Por que mentiu para mim? Não houve resposta, apenas o som do vento movendo as folhas dos ciprestes. Olhei ao redor, procurando força numa paisagem de mortos, e a encontrei dentro de mim mesma. Se você queria guardar segredos, disse ao mármore entre dentes cerrados, vou desenterrá-los um por um, e quando eu tiver todos, prometo que ninguém jamais usará o seu silêncio para me destruir novamente. Chegando em casa, encontrei Vanessa me esperando na porta. Sua presença me pegou por surpresa. Onde você estava? Perguntou num tom meio doce, meio controlador. Dando uma volta. Respondi sem emoção. Marcos está preocupado.
Ele não dorme desde o funeral. Eu também. Ela me observou com aquele olhar que parecia querer me transpassar. Você encontrou alguma coisa? A que você se refere? Disse, tentando manter a calma. Não sei. Às vezes as pessoas guardam lembranças. Elias tinha muitas. Não respondi. Suas palavras eram cuidadosamente medidas, mas sua intenção era clara. Ela sabia que eu havia aberto a caixa. Sabe, Vanessa, há coisas que você pensa que sabe sobre as pessoas, mas o tempo sempre tem um jeito estranho de nos mostrar o que não queríamos ver. Ela sorriu. É verdade, Celeste. O tempo revela tudo. Sim, acrescentei. Até as mentiras. Naquela noite não consegui parar de olhar para a foto. Elias, Serena e a menina. Observei novamente as feições da garotinha. O formato do queixo, a curva das sobrancelhas, o olhar desafiador. Eram os mesmos que eu havia visto em Vanessa. O mesmo brilho, a mesma sombra nos olhos. Meu coração saltou. Levei as mãos ao rosto, horrorizada. Não podia ser, mas era. Tudo se encaixava. A carta no caixote, a chave, a atitude de Vanessa, sua presença na vida de Marcos. Não foi coincidência, não foi destino. Foi um plano. Um plano que começou antes mesmo de eu saber quem ela era. Fechei os olhos e rezei, não por perdão, mas por clareza. Porque algo me dizia que o que estava prestes a descobrir não apenas mudaria minha vida, mas poderia custá-la. A mente tem uma maneira curiosa de se proteger. Quando algo machuca demais, ela esconde sob camadas de rotina. Naquela manhã, tentei fingir que tudo estava normal. Fiz café, abri as janelas, coloquei música suave, mas não havia como abafar o barulho que a verdade estava fazendo, batendo dentro de mim como um relógio quebrado. A foto estava na mesa, me encarando. Aquela menina de 3 anos, com o mesmo brilho nos olhos de Vanessa, me observava do passado. Não precisava de um teste de DNA para entender. Soube no instante em que a olhei. Vanessa era filha de Serena Alves, e Elias, meu marido, era o pai dela. Permaneci imóvel por muito tempo, deixando a certeza se assentar. 40 anos de casamento, e ainda tinha segredos para descobrir. Saí de casa sem dizer a ninguém para onde ia. Peguei um táxi para o bairro antigo onde vivia minha amiga Loreta, uma mulher que conhecia todo mundo da região há mais de 40 anos. Ela havia sido minha confidente em tempos difíceis. Se alguém podia me ajudar a conectar os pontos, era ela. Loreta me recebeu de roupão, cabelos grisalhos presos e um olhar de preocupação. Celeste, meu Deus, você tá pálida. O que aconteceu? Sentei no sofá dela e contei tudo. Da carta no caixão à foto, incluindo o testamento e a visita ao advogado. Ela ouviu sem interromper, mãos entrelaçadas sobre os joelhos. Quando terminei, ela me olhou com algo entre pena e medo. Serena Alves, repetiu. Claro, lembro dela. Você a conhecia? Perguntei, sentindo meu coração acelerar. Ela morava 2 ruas abaixo da sua casa há muitos anos. Era uma mulher bonita, reservada. E Elias a ajudava, ou pelo menos era o que ele dizia. Ela era costureira. Seu marido levava encomendas do escritório dele para ela. Mas havia rumores. Minha garganta se apertou. Que tipo de rumores? Que ela tinha uma filha e que o pai era... Bem, você sabe quem. Elias. Loreta baixou o olhar. Nunca confirmei, mas elas se mudaram de repente. As pessoas diziam que ele comprou uma casa para ela do outro lado da cidade. Fiquei em silêncio. As palavras flutuavam como facas suspensas no ar. Serena, a filha, a casa, tudo se encaixava. Ao voltar para casa, Vanessa estava me esperando. Não sei como ela fazia, mas sempre aparecia quando menos queria ela por perto. Estava no jardim regando as plantas com um sorriso falso. Que manhã linda, não é, Celeste? Disse sem me olhar. Depende de quem pergunta. Ela largou o regador, secou as mãos e me observou com uma expressão calma. Calma demais.
Algo errado? Só que estava pensando na sua mãe. A expressão no rosto dela mudou por apenas um segundo, mas foi suficiente. Uma sombra cruzou os olhos. Minha mãe? Perguntou com voz baixa. Sim, Serena Alves. O sorriso desapareceu completamente. O silêncio ficou denso. Podia ouvir as folhas do limoeiro caindo uma por uma. Então você sabe agora, finalmente disse. Você não pretendia esconder para sempre, pretendia? Ela não respondeu. Apenas até eu terminar o que vim fazer. O tom dela era frio, medido, mas carregado de algo mais profundo. Ressentimento. Seu pai, ela começou a dizer. Meu pai foi um covarde. Abandonou minha mãe quando ela mais precisava dele. Ela ficou doente, morreu sem um centavo. E enquanto isso, você e seu filho viviam cercados de luxo, festas, viagens. Você sabe como é ver sua mãe costurando até os dedos sangrarem só para pagar o aluguel, enquanto o homem que lhe deu a vida brindava num restaurante com sua esposa legal? Não consegui responder. Meus lábios tremiam. Ela continuou, cada palavra um chicote. Por isso me aproximei de Marcos. Por isso aceitei o amor dele. Não por ele, por justiça. Justiça? Sussurrei. Ou vingança. Às vezes são a mesma coisa. Senti uma pontada no peito, mas não de culpa, de raiva. Raiva de Elias por seu silêncio, pela maneira como seu pecado havia germinado dentro da minha própria casa, mas acima de tudo raiva, porque Vanessa havia usado meu filho, meu neto, toda a minha família como um instrumento de vingança. O que foi que você colocou no caixão? Perguntei. Ela sorriu ironicamente. Uma lembrança. Que tipo de lembrança? Uma fotografia da minha mãe, para que onde quer que ele esteja, nunca se esqueça de quem destruiu. Fiquei sem palavras. A clareza de seu ódio era mais aterrorizante que qualquer ameaça. Não havia lágrimas nem tremor, apenas uma amargura gelada em seu rosto. E o que você espera agora? Perguntei. Nada de você, já tive o que queria. O quê? Vê-lo morto e ver você confusa. Naquela noite, me tranquei no meu quarto. Tinha medo, não apenas dela, mas de mim mesma, do que uma mulher ferida era capaz de fazer. Porque, embora sua história me comovesse, não conseguia perdoá-la pelo que estava fazendo com o Marcos. Ele era inocente. Era um homem cego, criado entre aparências. Olhei-me no espelho. A mulher que me encarava tinha rosto pálido, olhos cansados, mas uma nova luz neles. Uma determinação que não lembrava de ter sentido jamais. Peguei o diário que Elias guardava na gaveta da escrivaninha. Eu o havia visto 1000 vezes, mas nunca o abri. Desta vez, abri. Entre as páginas, encontrei uma anotação escrita com tinta desbotada. Se Vanessa algum dia voltar, não a confronte com ódio. Ela não conhece toda a verdade. Serena não morreu por meu abandono. Ela morreu por causa do que queria esconder. Minha pele se arrepiou. Reli, incrédula. O que ele queria dizer com isso? O que Serena escondia? E por que Elias pensava que sua filha voltaria? Percebi que ainda faltavam peças neste quebra-cabeças e que Vanessa não era a única com segredos. O ódio se mistura com o medo, e o medo com a necessidade de saber. E eu não conseguia mais me conter porque, quando uma mulher descobre que viveu uma vida construída sobre mentiras, ela não procura mais conforto, ela procura a verdade. E eu tinha a sensação de que a verdade ainda tinha mais a me mostrar. Não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Elias e o olhar frio de Vanessa se misturando no mesmo sonho. O homem que amei por 40 anos havia trazido seu próprio castigo para casa, embrulhado em beleza, em doçura fingida, em palavras medidas,
E eu, tola que fui, a havia recebido de braços abertos. Mas não mais. Algo dentro de mim havia despertado. Uma voz que não conhecia, firme e segura, repetia incansavelmente: desta vez, você estará no controle. Naquela manhã, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Jogar o mesmo jogo de Vanessa. Disfarçar a verdade, agir com calma, sorrir enquanto o fogo crescia debaixo da mesa. Se ela queria guerra, teria, mas nos meus termos. Comecei com algo simples: convidá-los para jantar no fim de semana. Disse que queria agradecê-los por estarem comigo durante esses dias tristes. Vanessa aceitou imediatamente, fingindo simpatia. Claro, Celeste, será bom compartilhar uma refeição em família novamente. Seu sorriso não me enganou. Por trás dele havia um brilho sombrio, uma satisfação que me deu calafrios, mas não demonstrei. Olhei para ela com o mesmo sorriso que as avós usam quando já sabem tudo e estão apenas esperando o momento certo para falar. Os dias antes do jantar foram dedicados ao planejamento. Contatei discretamente o Dr. Lawson. Pedi para que ele viesse à casa naquela noite com os documentos que encontrei no banco e uma cópia do testamento original. Pedi outra coisa, que trouxesse um especialista em caligrafia. Não expliquei por quê. Apenas disse: confie em mim, doutor. O que você está prestes a testemunhar não esquecerá. Na noite do jantar, arrumei a mesa com precisão ritualística. A porcelana branca, os talheres de prata, os copos que Elias usava apenas em ocasiões especiais. Cada detalhe tinha um propósito, cada gesto um significado oculto. Quando o relógio bateu 8, ouvi a campainha. Vanessa entrou de braços dados com Marcos, vestida com um elegante vestido preto. Parecia a viúva enlutada de um romance. Que casa acolhedora você tem, Celeste, disse ela enquanto tirava o casaco. Obrigada, querida, respondi docemente. Fico feliz em vê-la de bom humor. Sentamos para jantar. O ambiente, embora cordial, estava carregado de tensão. Marcos tentava manter a conversa leve, mas Vanessa constantemente o interrompia com frases calculadas, com insinuações disfarçadas de afeto. Observei-a em silêncio, notando como seus olhos se dirigiam às gavetas, aos cantos, procurando algo. Enquanto servia o vinho, senti que era hora. Marcos, antes de continuarmos, quero te dizer algo, disse calmamente. Ele me olhou preocupado. O que é, mãe? Só quero te agradecer por ser um filho tão nobre. Nem todos os homens têm força para enfrentar o que você está prestes a descobrir. Vanessa colocou o copo na mesa. O que isso significa? Perguntou com um tom que misturava alarme e desafio. Encarei-a sem piscar. Significa que a verdade sempre vem à luz, mesmo que você a enterre com um homem morto. Marcos ficou tenso. Mãe, do que você está falando? Do filho do seu pai e do que ele escondeu antes de morrer. Vanessa se levantou abruptamente. Isso é absurdo. Não comece com histórias agora, Celeste. Histórias? Respondi com um sorriso. Ou verdades que você preferiria não ouvir. O silêncio foi absoluto. Então, calmamente, tirei a pasta do banco de uma gaveta. Você reconhece esta chave, não é? Perguntei. Ela empalideceu. Não sei do que você está falando. Foi a chave que você colocou no caixão. A mesma que abriu esta caixa. Marcos me olhou perplexo. Que chave, Vanessa? Ela não respondeu. Naquela caixa, encontrei um testamento onde seu pai deixa tudo para uma mulher chamada Serena Alves. Marcos congelou. Quem é essa mulher? Sua esposa poderia responder melhor que eu, disse olhando diretamente para Vanessa. Vanessa cerrou os punhos. O que você está sugerindo? Nada que você já não saiba, sussurrei. Ela recuou e então soube que tinha acertado a ferida exata. Não, filha, disse ela com uma voz embargada. Esta é a verdade.
Que verdade! Minha mãe morreu há anos. Ela não tem nada a ver com vocês. Ah, é mesmo? Abri o envelope e tirei a foto. Então explique isto. A foto caiu sobre a mesa. Marcos pegou-a com mãos tremulantes. Que história é essa? O seu pai e Serena e a menina que você vê aí? Minha voz se quebrou. Essa é Vanessa. Ele olhou para a esposa, pálido, sem palavras. É verdade? Vanessa, encurralada, deixou a máscara cair. Sua voz mudou. Sim, é verdade. E não me arrependo de nada. Marcos se levantou incrédulo. Você mentiu para mim. Seu pai arruinou a vida da minha mãe. Eu só retribuí o favor. Sua confissão caiu como um trovão. Assisti ao colapso em silêncio. Por dentro, uma parte de mim chorava, mas outra, mais velha e mais forte, sorria, porque finalmente o veneno havia vindo à superfície. O ódio se mistura com o medo, e o medo com a necessidade de saber. E eu não conseguia mais me conter porque, quando uma mulher descobre que viveu uma vida construída sobre mentiras, ela não procura mais conforto, ela procura a verdade. E eu tinha a sensação de que a verdade ainda tinha mais a me mostrar. Não dormi naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Elias e o olhar frio de Vanessa se misturando no mesmo sonho. O homem que amei por 40 anos havia trazido seu próprio castigo para casa, embrulhado em beleza, em doçura fingida, em palavras medidas, e eu, tola que fui, a havia recebido de braços abertos. Mas não mais. Algo dentro de mim havia despertado. Uma voz que não conhecia, firme e segura, repetia incansavelmente: desta vez, você estará no controle. Fiz café ao amanhecer e esperei. Sabia que Marcos passaria para me ver antes de ir trabalhar, como fazia toda segunda-feira. Precisava vê-lo. Precisava olhar nos olhos dele e reconhecer quanto dano haviam feito a ele e quanto ainda estava por vir. Quando chegou, me abraçou calorosamente. Não parecia o filho adulto que era, mas uma criança perdida, buscando conforto. Tinha olheiras, ombros curvados, voz abafada. Não entendo o que há de errado com Vanessa, mãe. Desde que papai morreu, ela está diferente, distante. Talvez ela só precise de tempo, disse, medindo minhas palavras. Todos processamos o luto de maneiras diferentes. Ele suspirou. Ontem à noite ouvi ela falando durante o sono. Estava dizendo coisas estranhas, nomes que não conheço. Que tipo de nomes? Serena, Elias e algo sobre o que ele me deve. Meu coração pulou uma batida, mas escondi. Provavelmente são só sonhos, sabe? Estresse. Abracei-o e acariciei a cabeça como quando era criança. Mas no fundo sabia que não podia esconder tudo dele. Ainda não até ter provas. Naquela manhã, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Jogar o mesmo jogo de Vanessa. Disfarçar a verdade. Agir com calma. Sorrir enquanto o fogo crescia debaixo da mesa. Se ela queria a guerra, teria, mas nos meus termos. Comecei com algo simples, convidá-los para jantar no fim de semana. Disse que queria agradecê-los por estarem comigo durante esses dias tristes. Vanessa aceitou imediatamente, fingindo simpatia. Claro, Celeste, será bom compartilhar uma refeição em família novamente. Seu sorriso não me enganou. Por trás dele havia um brilho sombrio, uma satisfação que me deu calafrios, mas não demonstrei. Olhei para ela com o mesmo sorriso que as avós usam quando já sabem tudo e estão apenas esperando o momento certo para falar. Os dias antes do jantar foram dedicados ao planejamento. Contactei discretamente o Dr. Lawson, pedi para ele vir à casa naquela noite com os documentos que encontrei no banco e uma cópia do testamento original. Pedi outra coisa, que trouxesse um especialista em caligrafia. Não expliquei por quê, apenas disse: confie em mim, doutor, o que você está prestes a testemunhar não esquecerá. Na noite do jantar, arrumei a mesa com precisão ritualística. A porcelana branca, os talheres de prata,
os copos que Elias usava apenas em ocasiões especiais. Cada detalhe tinha um propósito, cada gesto um significado oculto. Quando o relógio bateu 8, ouvi a campainha. Vanessa entrou de braços dados com Marcos, vestida com um elegante vestido preto. Parecia a viúva enlutada de um romance. Que casa acolhedora você tem, Celeste. Obrigada, querida. Fico feliz em vê-la de bom humor. Sentamos para jantar. O ambiente, embora cordial, estava carregado de tensão. Marcos tentava manter a conversa leve, mas Vanessa constantemente o interrompia com frases calculadas, com insinuações disfarçadas de afeto. Observei-a em silêncio, notando como seus olhos se dirigiam às gavetas, aos cantos, procurando algo. Enquanto servia o vinho, senti que era a hora. Marcos, antes de continuarmos, quero te dizer uma coisa. Ele me olhou preocupado. O que é, mãe? Só quero te agradecer por ser um filho tão nobre. Nem todos os homens têm força para enfrentar o que você está prestes a descobrir. Vanessa colocou o copo na mesa. O que isso significa? Perguntou com um tom que misturava alarme e desafio. Encarei-a sem piscar. Significa que a verdade sempre vem à luz, mesmo que você a enterre com um homem morto. Marcos ficou tenso. Mãe, do que você está falando? Do filho do seu pai e do que ele escondeu antes de morrer. Vanessa se levantou abruptamente. Isso é absurdo. Não comece com histórias agora, Celeste. Histórias? Ou verdades que você preferiria não ouvir? O silêncio foi absoluto. Então, calmamente, tirei a pasta do banco de uma gaveta e a coloquei na mesa. Você reconhece essa chave, não? Perguntei. Ela emparaceu. Não sei do que você está falando. Foi a chave que você colocou no caixão, a mesma que abriu esta caixa. Marcos me olhou perplexo. Que chave, Vanessa? Ela não respondeu. Nesta caixa, encontrei um testamento onde seu pai deixa tudo para uma mulher chamada Serena Alves. Marcos congelou. Quem é essa mulher? Sua esposa poderia responder melhor que eu, disse olhando direto para Vanessa. Vanessa cerrou os punhos. O que você está sugerindo? Nada que você já não saiba, sussurrei. Ela recuou e então soube que acertei a ferida exata. Não, filha. Disse, esta é a verdade. Que verdade? Minha mãe morreu há anos. Ela não tem nada a ver com vocês. Ah, é mesmo? Abri o envelope e tirei a foto. Então explique isto. A foto caiu sobre a mesa. Marcos pegou-a com mãos trêmulas. Que é isto? Seu pai e Serena e a menina que você vê aí? Minha voz gritou. Essa é Vanessa. Ele olhou para sua esposa, pálido, sem palavras. É verdade? Perguntou. Vanessa, encurralada, deixou a máscara cair. Sua voz mudou. Sim, é verdade. E não me arrependo de nada. Marcos se levantou incrédulo. Você mentiu para mim. Seu pai arruinou a vida da minha mãe. Só retribuí o favor. A confissão dela caiu como um trovão. Assisti ao colapso em silêncio. Por dentro, uma parte de mim chorava, mas outra, mais velha e forte, sorria, porque finalmente o veneno havia vindo à superfície. A noite após o jantar foi a mais longa da minha vida. O silêncio na casa pesava como se as paredes tivessem absorvido todos os gritos, todas as lágrimas, todos os segredos revelados. Marcos havia saído sem dizer uma palavra. Vanessa, após sua confissão, saiu furiosa, deixando para trás um perfume amargo, uma mistura de perfume e vingança. Fiquei sozinha, olhando para a mesa vazia. A foto ainda estava lá, ao lado dos copos meio vazios. O retrato do meu marido com Serena e aquela criança se misturava com o reflexo do vinho tinto derramado, como se o passado estivesse sangrando sobre o presente. Sabia que não conseguiria dormir, ainda não. Tinha que entender, tinha que saber por que Elias havia permitido tudo isso. Subi para o escritório dele. Aquele lugar sempre havia sido seu refúgio. Livros perfeitamente alinhados, sua mesa polida, o cheiro persistente de tinta e madeira.
Abri as gavetas, procurando algo mais que respostas. E lá estava, o caderno preto, o mesmo diário que havia visto tantas vezes sem ousar ler. Agora não havia mais nada a perder. Sentei em sua cadeira e o abri. Na primeira página, sua caligrafia firme dizia: Se você está lendo isto, Celeste, é porque me foi. Perdoe-me pelo que escondi. Mas há verdades que podem destruir antes de salvar. A história que você pensa conhecer não é nem minha, nem sua. Senti um nó no estômago. Virei as páginas com mãos trêmulas, e lá estava, o nome que me assombrava: Serena Alves. Conheci Serena em 1979. Não foi amor, foi culpa. Ela trabalhava limpando meu escritório. Uma noite, depois de uma festa, cometi o pior erro da minha vida. Deixei-a sozinha, e algo aconteceu com ela. Não soube o que até anos depois. Levei uma mão à boca. Não conseguia acreditar no que estava lendo. Continuei. Quando soube que ela tinha uma filha, quis assumir a responsabilidade, mas Serena nunca aceitou minha ajuda. Disse que preferia morrer a me deixar entrar na vida dela. Insisti. Mandei dinheiro em segredo, mas ela desapareceu. Anos depois, descobri que havia morrido, mas algo sobre essa história nunca me pareceu certo. Virei a página. Alguém me disse que Serena não morreu, que mudou de identidade e que a menina foi criada por outros, que o sobrenome Alves era uma invenção, que tudo foi planejado para se aproximar de mim, não para fugir de mim. Meu coração batia tão rápido que mal conseguia ler. Então cheguei à última entrada. Se Vanessa algum dia aparecer, não a odeie, mas também não confie nela. Por trás dela está outra pessoa, alguém que conhece meus erros melhor que eu mesmo. Se algo acontecer comigo, procure o homem do anel preto. Ele saberá a verdade. Fechei o diário bruscamente. O ar ficou denso. O homem do anel preto. Essa frase se repetia na minha cabeça sem parar. Quem era ele? E por que Elias tinha tanto medo de seu aparecimento? Passei as horas seguintes vasculhando fotos antigas, documentos e faturas. E então, vi. Em uma fotografia de um evento do banco, Elias posava com vários sócios. À direita, um homem com bigode e um anel escuro na mão direita. Seu olhar me deu calafrios. No verso da foto, na caligrafia de Elias estava o nome: Harold Linton. Lembrei-me de Elias mencioná-lo de vez em quando, mas sempre evasivamente. Dizia que havia sido seu amigo, seu sócio em alguns negócios, mas nunca o vi em casa. E agora, 30 anos depois, seu nome voltava como um fantasma. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Lawson. Doutor, o nome Harold Linton lhe diz alguma coisa? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Sim, foi sócio do seu marido há muitos anos. Ele ainda está vivo? Que eu saiba, sim, mas... Hesitou. Você não deveria procurá-lo, Sra. Teixeira. Por que diz isso? Porque esse homem não é confiável. Depois que Elias rompeu relações com ele, houve rumores. Negócios escusos, extorsão, até ameaças. Minha pele arrepiou. Onde ele mora? Perguntei. Na periferia, perto do antigo galpão onde Elias guardava suas coisas. Mas, por favor, não vá sozinha. Desliguei sem responder. Sabia que ia mesmo assim. Naquela tarde, peguei o ônibus para o distrito industrial. O galpão ainda estava lá. Velho, enferrujado, coberto de mato. O vento carregava poeira e papéis. Bati na porta, meu coração batendo como um tambor. Ninguém respondeu. Bati novamente. Harold Linton! Gritei. A porta se abriu lentamente e lá estava ele. Um homem mais velho, com cabelos brancos e um anel preto brilhante na mão. Seu olhar era duro, mas não surpreso. Então você finalmente veio, disse ele com voz rouca. Elias sabia que um dia você viria. Congelei. Quem é você? Perguntei. Aquele que sabe por que seu marido morreu.
O chão parecia se mover sobre os meus pés. Ele morreu? Gaguejei. Elias teve um ataque cardíaco? Ataque cardíaco? Não, senhora Teixeira. O que você está dizendo? Estou dizendo que seu marido foi envenenado. Minha respiração falhou. Por quem? Por uma mulher que você pensa que o amava. Vanessa? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não, por alguém que a usou. Quem? Uma mulher chamada Serena. Senti um soco no peito. Isso não pode ser. Serena está morta, não está? Sorriu foi gelado. Você tem certeza assim? Meu mundo desabou. O ar se encheu de ecos, de vozes do passado, da imagem daquela fotografia. Serena, a mulher que pensei estar morta, estava viva. E se estava, que papel desempenhava em tudo isso? Voltei para casa tremendo. Acendi todas as luzes. Mesmo sendo meio-dia, não conseguia parar de pensar no olhar daquele homem, seu anel preto, as palavras que havia dito. Seu marido foi envenenado. E então me lembrei de algo. Uma noite antes de morrer, Elias havia reclamado de um gosto amargo no chá que Vanessa preparara para ele. Ela estava cuidando dele naqueles dias porque eu estava doente. E ele havia dito entre tosses: não tem o mesmo gosto, mas não importa, é feito com amor. Fechei os olhos e levei as mãos à boca. A verdade se revelava diante de mim, monstruosa, impossível de negar. Elias havia sido envenenado, e eu, sem saber, havia vivido sob o mesmo teto que seu assassino. Mas se Harold estava certo, Vanessa não agiu sozinha. Alguém mais puxava seus cordões das sombras. Serena, viva, ainda esperando uma última vingança. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse quebrar meu peito. E naquele momento, soube que o que estava por vir não era o fim. Era o verdadeiro começo. Há silêncios que gritam. Aquela noite, o meu era ensurdecedor. Caminhei pela casa com o diário na mão, revisando cada palavra, cada traço trêmulo da caligrafia de Elias. Se algo acontecer comigo, procure o homem do anel preto. Já havia feito isso, e o que Harold Linton me disse continuava se repetindo na minha cabeça. Seu marido foi envenenado, não por ela, mas por alguém que a usou. E se tudo o que pensei saber fosse apenas a superfície? E se Vanessa também tivesse sido um peão num jogo maior? Sentei na escuridão diante do retrato de casamento que ainda pendia na sala. Elias sorria, segurando minha mão. Eu o olhava com a fé que só as mulheres que acreditam na eternidade têm. Agora sabia que a eternidade não existe, apenas as verdades que ninguém queria ver permanecem. Na manhã seguinte, recebi uma ligação. Era Harold. Sua voz soava grave, urgente. Encontrei-a, disse sem rodeios. Serena. O que você está dizendo? Ela está viva e quer vê-la. O chão pareceu se abrir sob meus pés. Onde? No antigo hotel Vista da Bahia, hoje à noite. Mas te aviso, não vá sozinha, não confie em ninguém. E desligou antes que eu pudesse responder. O silêncio que se seguiu foi uma faca. Quando a noite caiu, pedi para Marcos vir. Ele tinha que saber de tudo. Mostrei-lhe o diário, o testamento, a foto e contei o que Harold havia dito. Ele ouviu sem interromper, pálido, incrédulo. Mãe, sussurrou, no final. Você tem certeza de que não estão manipulando você? Tenho, respondi firmemente, mas não vou ficar parada sem fazer nada. Vi o medo nos olhos dele. Deixa-me ir com você. Não, filho. Se o que temo é verdade, quero que você fique longe. Acariciei seu rosto. Prometa-me que, não importa o que aconteça, você não verá Vanessa novamente. Ele assentiu, embora houvesse dor nos olhos dele. Sabia que essa promessa ia partir o coração dele. Cheguei ao hotel às 9 da noite. O lugar parecia congelado no tempo. Paredes úmidas, luzes piscantes, um cheiro de confinamento e poeira. O recepcionista, um homem idoso, me indicou o quarto 204. Meus passos ecoavam pelo corredor vazio.
Cada rangido do piso era um aviso, cada sombra, uma ameaça. Bati na porta. Uma voz de dentro disse: "Entre, Celeste. Tava esperando você." Entrei. O quarto estava fracamente iluminado por uma lâmpada antiga. Junto à janela, uma mulher sentada de costas para mim. Tinha cabelos brancos e lisos e um xale escuro sobre os ombros. Quando se virou, senti um arrepio. Era Serena, mais velha, mais frágil, mais viva. Seus olhos tinham o mesmo brilho da fotografia. "Então é você", disse, mal respirando. "Sim." Sua voz era suave, mas firme. "E você é a esposa." "A viúva", corrigi. Nos olhamos em silêncio. Por um momento, existiu apenas o peso das décadas que nos separavam e a sombra de um homem morto entre nós duas. "Seu marido foi um covarde", disse sem rodeios. "E você, uma sombra que nunca saiu", respondi. Ela sorriu tristemente. "Não me culpe, Celeste. Ele destruiu minha vida, e a do meu filho também, e a sua." "O que você ganhou com tudo isso?" "Justiça", sussurrei. "Você chama de justiça envenenar um homem e usar a própria filha para fazer isso?" Serena baixou o olhar. "Não fui eu." "O quê?" "Não fui eu quem o matou." Sua confissão me paralisou. "Então quem foi?" A porta se abriu violentamente. Vanessa entrou, olhos cheios de lágrimas e uma pistola na mão. Eu fui, mãe." A eco de sua voz encheu o quarto. Serena se levantou, tremendo. "Vanessa, não!" "Sim!" ela soluçou. "Você me fez fazer isso. Você me fez odiá-lo. Você me fez acreditar que ele arruinou sua vida. Mas foi você quem o destruiu primeiro." Serena tentou se aproximar. "Filha, você não entende? Elias ameaçou te tirar de mim. Fiz isso por medo." "Mentiras!" Vanessa gritou. "Você sempre mente." O tremor das mãos dela era perigoso. "Abaixa a arma", disse, dando um passo à frente. "Não se aproxime de mim", ela gritou. "Você também não é inocente. Você viveu a mentira dele." Por um instante, pensei que ela atiraria, mas em vez disso, seu corpo desabou. Ela caiu de joelhos, chorando, gritando o nome da mãe. Serena correu para ela, abraçando-a. Fiquei observando aquela cena partida, mãe e filha em lágrimas e culpa. Tudo que o ódio havia construído estava desmoronando diante de mim. Minutos depois, a polícia chegou. Alguém havia ligado, talvez Harold. Levaram Vanessa sem resistência. Serena me olhou antes de algemarem ela também. "Não a odeie, Celeste. A culpa é minha." "É de todos nós três", disse a ela. "Porque o pecado é cometido não apenas por quem fere, mas também por quem se cala." No caminho de volta para casa, o amanhecer me encontrou na varanda. O vento fresco bateu no meu rosto. Pela primeira vez em meses, respirei sem medo. Havia perdido um marido, uma nora, quase um filho, mas havia ganhado algo mais valioso: a verdade. E a verdade, mesmo que doa, liberta. Peguei o diário de Elias uma última vez. Na última página escrevi: "Às vezes a justiça vem não com gritos, mas com silêncio. E o perdão não é para quem pede, mas para quem não quer mais carregar o peso do ódio." Fechei o caderno. O sol começou a nascer, pintando as paredes da casa de dourado, e senti que finalmente, depois de tanta dor, podia descansar. 6 meses se passaram desde aquela noite no hotel. Às vezes ainda acordo com o som do grito de Vanessa nos ouvidos. Às vezes penso que ouço o tiro que nunca saiu, porque eu contive com a minha voz, com a minha presença, com a única coisa que ainda podia oferecer: minha compaixão. Desde então, o tempo seguiu seu curso, mas minha vida mudou para sempre. O jardim floresceu novamente, embora não seja o mesmo. O vento cheira diferente
e cada canto da casa guarda um eco do que foi. Não há um dia que eu não olhe para o retrato de Elias e me pergunte se em algum canto do além me observa, arrependido. Aprendi que a verdade não chega quando a procuramos, mas quando estamos preparados para suportá-la. E eu, sem saber, havia passado toda a minha vida me preparando para aquele momento. Vanessa foi condenada a 20 anos de prisão, não pelo assassinato. O laudo pericial nunca provou definitivamente que o envenenamento foi fatal, mas por fraude, falsidade ideológica e manipulação de documentos. Serena, sua mãe, também foi indiciada, embora devido à idade avançada e condição de saúde esteja em prisão domiciliar. Marcos, meu filho, nunca mais foi o mesmo. No dia em que a polícia levou sua esposa, ele caiu de joelhos diante de mim. Não entendo, mãe, disse, voz quebrada. Por quê? Por que tudo isso? Abracei-o e não soube o que responder, porque no fundo também não entendo completamente. O ódio é uma herança silenciosa. Transmite-se sem palavras, como uma sombra que passa de uma geração para outra, e às vezes, quando você não o detém a tempo, acaba devorando tudo o que toca. Marcos decidiu deixar a cidade. Liga-me uma vez por semana, mas sua voz soa distante, cansada. Não o culpo. Sua alma está partida, e cada palavra minha o lembra da dor que tentou enterrar. Também pensei em partir, abandonar esta casa, este bairro, este país, se necessário. Mas então entendi que fugir não é curar. Curar é ficar, enfrentar o eco do passado e aprender a viver com ele.